A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, continuando nossos estudos bíblicos sobre os selos, as trombetas e as taças, seguindo o texto bíblico, independente de qualquer distorção teológica. Bom, vamos à quarta trombeta. Recapitulando a quarta trombeta. Assim diz a palavra de Deus. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Atenção, quem é ferido e qual quantidade. Para que a terça parte deles não se escurecesse, atenção, objetivo. E a terceira parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Logo, a quarta trombeta tem a ver com o sol, a estrela central do nosso sistema solar, responsável por 99,86% da massa do sistema solar. O Sol ele possui uma massa 332.900 vezes maior do que a Terra e um volume 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. E o que acontece ali? O quarto anjo toca a sua trombeta e é ferida a terça parte do Sol. Isso interfere diretamente no nosso planeta, porque a energia solar também é responsável por fenômenos meteorológicos e climáticos na Terra. São feridas a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. E a terça parte deles escurece, sendo que na Terra a terça parte do dia não brilha semelhante à noite. Isto é, nós teremos dias menores, com no máximo 8 horas de duração. Simples, esse é o texto bíblico. Trevas na terra, sol e lua danificados, estrelas danificadas, dia de 8 horas de claridade, com suas tragédias climáticas derivadas dessa circunstância. E o resto é enganação, teológica, religiosa, como você quiser chamar. Vale ressaltar principalmente que as 3 primeiras trombetas não são sinais da vinda de Jesus. As 3 primeiras trombetas somente serão tocadas depois que Jesus vier. E eu vou te provar isso agora. É muito simples, já fizemos um vídeo explicando os selos e ali você tem toda a resposta. A primeira trombeta só toca depois que se abre o 7º selo. Basta ler o capítulo 6 de Apocalipse, basta respeitar a palavra de Deus sem distorcê-la. O anjo toca a trombeta depois que se abrem os 7 selos. Ou seja, se não acontecer o que tem nos selos, não acontece o que diz a trombeta. E o 6º selo revela um terremoto que move todas as ilhas da Terra do seu lugar e que causa uma destruição cataclismática no planeta nunca antes vista e que ainda não aconteceu na Terra. Jamais houve um terremoto que moveu todas as ilhas no mesmo tempo. Portanto, se faz necessário respeitar o texto bíblico. Como não aconteceu o 6º selo, também nunca tocou a primeira trombeta, porque a primeira trombeta decorre do 7º selo, e o 7º só pode ser aberto após o 6º, que nunca ocorreu. Alguém poderia perguntar, e Mateus 24, 29 e 30? Bom, Mateus 24, 29 e 30 não é a quarta trombeta. É simplesmente uma descrição geral de toda a grande tribulação, de todos os 7 anos que estão entre o arrebatamento da igreja e o milênio. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Ora, isso é uma descrição geral de todas as 7 trombetas e de todos os 7 selos e de todas as 7 taças da ira de Deus. Porque o versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, ele discorre um panorama, uma visão panorâmica de toda a grande tribulação. Momento este em que ocorrerão situações específicas onde o sol escurecerá, onde a lua não dará sua luz. Por exemplo, a quarta trombeta. As estrelas cairão do céu. Por exemplo, a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira trombeta. Todas essas trombetas, elas falam de estrelas que caem do céu. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, são várias situações. Todas as tribos da terra se lamentarão, são várias situações. Por exemplo, no 6º selo também acontece o lamento de várias tribos ou de todas as tribos. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Aí é Apocalipse 19, no final da grande tribulação, com poder e grande glória. Portanto, Mateus 24, 29 e 30 demonstra todos os 7 anos, sem especificidades. As especificidades, elas serão encontradas durante o exame de cada selo, cada trombeta e cada taça. E agora a 5ª trombeta de Apocalipse. O que diz a palavra de Deus? O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então aqui vemos que não se trata de um planeta,
Se trata de uma alegoria. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. Com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Como a Bíblia diz que foi dada a chave para a estrela, então não se trata de uma estrela no sentido físico, como ocorreu na primeira, segunda e terceira trombetas. Quando a Bíblia mostra, explica o ato simbólico, então nós podemos entendê-lo no campo alegórico. Quando a Bíblia não cita, não explica o ato simbólico, devemos entendê-lo como literal. Prosseguindo. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então se vê claramente que a profecia da quinta trombeta é a abertura de lugares espirituais aonde seres, criaturas demoníacas estão aprisionadas, e essas criaturas serão soltas, não com o objetivo de destruir a terra, mas de atormentar os homens que seguiram o anticristo e a besta durante a grande tribulação. São os homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus, porque idolatraram, adoraram e negaram a fé no verdadeiro Deus durante o reino do anticristo. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Portanto, durante um certo número de dias, que veremos a seguir quantos são, os homens desejarão morrer, diz a profecia bíblica, e a morte fugirá deles. Esta é a quinta trombeta. O grande tormento dos seguidores do anticristo, aqueles que não têm o sinal de Deus. A Escritura mostra que o parecer dessas criaturas é aterrorizante. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como leões. E para piorar a visão do inferno, tinham caudas semelhantes ao dos escorpiões, aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, 150 dias aproximadamente. Eles tinham couraças como couraças de ferro, o ruído de suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Por 5 meses. Os homens procurarão a morte e não encontrarão. Por 5 meses serão atormentados incessantemente por essas criaturas que estão aprisionadas em profundidades espiritualmente conhecidas ao eterno e desconhecidas a qualquer homem. Porém, a palavra profética diz que tocará a quinta trombeta, que essas criaturas sairão de onde estão aprisionadas e atormentarão os homens que não têm o sinal de Deus por 5 meses. Durante a grande tribulação, a Escritura Sagrada, em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, diz que pessoas se arrependerão dos seus pecados, se converterão, e essas pessoas terão o sinal de Deus. Porém, não espere a grande tribulação para se converter, porque se hoje os arrependidos dos seus pecados são chamados justos, no livro de Apocalipse eles também são chamados de mártires. É muito mais importante e até mesmo, de certa forma, fácil encontrar a vida eterna agora. Não espere a grande tribulação. Diz a palavra de Deus que essas criaturas tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu seu nome é Abaddon e em grego Apolion. Versículo 12, capítulo 9, passado é já um ai, a quinta trombeta, e eis que depois disso vem ainda 2 ais, a sexta trombeta e subsequentemente a 7ª. Mas isso é o próximo vídeo. Um grande abraço, a paz do Senhor, que a palavra de Deus te encha da presença do Senhor, você seja arrebatado e não passe a grande tribulação. É muito melhor estar pronto para o arrebatamento e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A paz do Senhor.